Caibar Schutter foi um dos maiores vultos do espiritismo no Brasil. Ele foi um dos principais iniciadores e divulgadores da doutrina espírita. E ele nasceu justamente nesse início do surgimento da doutrina. Quando ele nasceu, o Livro dos Espíritos estava fazendo 11 anos de publicado. E 6 meses depois do nascimento de Caibar Schutter, Allan Kardec desencarna. Então, ele surge justamente nessa fase inicial, onde se precisava tanto de homens fortes, determinados, atuantes como ele, para conseguir colocar em prosseguimento esse movimento que se iniciava. Então, foi um período muito difícil, porque a doutrina ela era vista como algo novo, mas que vinha para abalar aqueles conceitos que até então prevaleciam. Então, as autoridades religiosas e outros senhores, eles atacaram muito a doutrina, né? Ela foi muito boicotada, muito agredida. E foi nesse período que Caibar Schutter tem toda a sua história. Então, homens como ele foram muito importantes para a nossa doutrina. Então, dizer que ele é um bandeirante do espiritismo é mais do que justo, porque na verdade ele abriu espaço para que a doutrina crescesse e alcançasse o maior número de pessoas. Dizer que ele é um apóstolo de Matão também é muito justo, porque ele tinha a caridade no seu dia a dia e ele se esforçava para vivenciar os ensinamentos de Jesus. Então, é muito justo dizer que ele é o bandeirante do espiritismo e que ele é o apóstolo de Matão. Nós vamos contar algumas histórias para a gente poder entender que homem era esse, a sua importância no movimento espírita e os ensinamentos que ele deixou. Mas 2 coisas são marcantes na sua personalidade. Primeiro é o Caibar Schutter, é o divulgador. Ele foi um grande divulgador da doutrina, um grande defensor da doutrina. Então, ele tinha um compromisso com o estudo e com a difusão da nova doutrina. Então, ele combatia com muito vigor todos os donos, todas as autoridades religiosas que tentavam acabar com o movimento espírita. E assim também como ele combatia os desvios doutrinários que existiam dentro do movimento, por causa dos falsos conceitos, dos conceitos equivocados. Era uma doutrina nova. Então, muitos não tinham entendido direito, não tinham interpretado direito a doutrina dentro do movimento. Então, ele foi muito fiel à doutrina. E a outra marca muito forte dele é a caridade. Ele exercia a caridade com incomparável amor ao próximo. Então, sempre pronto para socorrer um necessitado, um enfermo, e sempre com os atos de renúncia e desapego que eram comuns em sua vida, era natural para ele. A caridade era uma coisa normal. Então, vamos conhecer um pouco a história dele para a gente entender como foi toda a sua importância. Ele veio nascer de uma família ilustre, de posses, né? Tinha seu pai Antero e sua mãe Rita Carolina. Em 1878, quando ele tinha 10 anos, ele teve 3 grandes percas. Ele perdeu a sua avó em março deste ano, em abril ele perdeu o pai, e em setembro ele perdeu a mãe, né? Então foram 3 grandes percas para uma criança de 10 anos. E um episódio interessante que a sua mãe, quando percebeu que ia desencarnar, pede que chame por ele para que ela falasse com ele. E ele chega até ela todo desalinhado, como uma criança normal de 10 anos. E ela disse, vá se arrumar e depois volte. Aí ele foi, tomou banho, trocou de roupa, ficou todo penteado e voltou para falar com ela. E ela disse assim, eu quero que você seja assim toda a sua vida, sempre bem alinhado e sem nunca dormir antes de limpar os sapatos para o dia seguinte.
E assim Caíba Chuter fez. Ele sempre estava muito bem arrumado, com seu terno de brim, sempre muito bem penteado. Era um homem simples, mas que se preocupava com a aparência. E aí ele nos mostra que a humildade não tem nada a ver com sua forma de se vestir. Ele mostra que a humildade não é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Quantas pessoas mal arrumadas, extremamente orgulhosas, não é? Então ele era um homem que cuidava muito de sua aparência. Em todas as fotos, em todos os momentos, ele sempre estava impecável. Seguiu as recomendações da mãe. Ele então fica aos cuidados do avô, e esse avô matricula ele no colégio Dom Pedro II. Né? Esse colégio era um colégio que não era qualquer pessoa que conseguia estudar lá. Né? Então ele conseguiu através da influência de seu avô, que era um médico. Mas era um colégio extremamente rigoroso e ele não conseguia se adaptar a esse rigor. E quando ele tinha 12 anos, ele pediu para o avô para abandonar os estudos. Então, ele vai trabalhar numa farmácia muito conhecida e de grande reputação, que se chamava Farmácia Granado. E essa farmácia era na mesma rua do consultório do seu avô. Isso com 12 anos. Então, ele se dedicou ao estudo da farmácia e com 17 anos ele já era um respeitável prático em farmácia. Sabia tudo, né? Então, já há aí um direcionamento da missão que ele vinha cumprir, né? Em 1885, ele adoece. Nesse período, ele já tinha perdido o avô, que também tinha desencarnado, e ele ficou sem ninguém. A família dele era uma família muito ilustre de posses, mas ele não quis pedir ajuda a ninguém. Ele quis caminhar com seus próprios pés. E aí a gente já vai formando o perfil dessa personalidade tão marcante. Então ele adoece, por recomendação médica, ele precisa sair do Rio de Janeiro, porque ele estava na iminência de uma tuberculose. Então ele vai para o interior de São Paulo. Entre 1885 e 93, ele mora em várias cidades. Em Araraquara, depois ele vai para Piracicaba, Itápolis. E é interessante a gente falar que nesse percurso, nesse período, o Brasil, que antes era imperial, vocês vão entender por que eu estou fazendo essa observação. Então, o Brasil imperial, o Estado e a religião eram unidos. Então, a igreja, ela tinha um grande domínio, ela tinha um grande poder. E nesse período, o Brasil ele passa a ser uma república e declara o Estado laico. Isso quer dizer o quê? O Estado ele é neutro. Então, todos têm o direito de expressar as suas ideias, as suas crenças. E se tem uma nova Constituição, né? Em 1894, ele volta para Araraquara e ele conhece Maria Elvira, que é com quem ele vai se casar. E aí ele dá mais um exemplo de que ele era um homem à frente do seu tempo, sem preconceitos. Maria Elvira, ela tinha um namorado no passado que a enganou. E o que aconteceu? A família expulsou ela de casa. E ela foi sozinha morar em Araraquara. Naquele tempo, isso era um escândalo, uma vergonha para a família. Mas isso não foi motivo para ele diminuir o valor dessa mulher. Então, eles ficam juntos, maritalmente, até 31/8 de 1905, quando eles se casam oficialmente, que é quando ele já se converteu para o espiritismo. Ela é uma figura também incrível. Ela aparece muito pouco, porque em 1917 ela vai aparecer com a doença lúpus.
mas ela tinha o mesmo perfil de caridade dele. Ela tinha a mesma bondade de coração. E ele cuidava dela com muito cuidado, com muito carinho. E ele tinha a ajuda de Eurípides Barçanufo, que ajudava ele nas trocas das receitas para poder tratar, né? Em 1895 tem um grande surto de febre amarela. Ele, como um respeitável prático de farmácia, ele ajudou muito nessa época a combater esse surto. Em 13 de agosto de 1896, numa sexta-feira, Caio Bachutel vai morar em Matão, que é justamente na cidade onde começa toda a sua história, né? E aqui é bom ressaltar que ele fazia muitas brincadeiras, ele sempre se mostrou muito alegre com os amigos, e ele gostava muito de fazer piada, e ele sempre fazia piada, que ele chegou no Matão numa sexta-feira 13, o que seria dele se ele fosse supersticioso? Então a gente já mostra uma pessoa bem-humorada, né? Quando ele chegou em Matão, Matão era um local bem pequeno, um lugarejo que tinha poucas casas, né? E eles eram praticamente totalmente dependentes do comércio de Araraquara, que era uma cidade que Matão pertencia. Só que quando ele chega na cidade, vê aquela cidade, né, necessitada de desenvolvimento, então ele luta pelo desenvolvimento dessa cidade. E ele, na sua influência de farmacêutico, porque naquela época o farmacêutico é um pouco de médico, um pouco de conselheiro, então ele tinha uma influência muito grande, né? E ele usa essa influência e também o seu perfil empreendedor, e ele consegue um grande desenvolvimento a ponto de Matão subir na categoria de município. E ele se torna o primeiro prefeito da cidade. Então a gente vê uma cidade bem pequena, quando ele já chega movimentando. Então a gente já percebe esse perfil atuante. E ele foi prefeito de Matão por 2 vezes. Mas ele não continuou, não seguiu a carreira de político, porque não era esse o objetivo. Ele se envolveu na política porque ele queria que a cidade se desenvolvesse, mas não era essa a sua missão. Então ele só fica como político nos primeiros tempos, né, que ele está em Matão. Ele abre a sua farmácia, que é a farmácia de Caipa Schutel, chamada farmácia de Schutel. E ele era, nessa época, muito religioso e era católico. Então, na cidade também não tinha igreja, não tinha nenhuma capela. Com ajuda, ele conseguiu construir a capela, que ele deu o nome de Capela do Bom Jesus de Matão. E ele consegue convencer o padre Antônio Cesarino a ir 2 vezes no mês para fazer a missa. Então a gente percebe como ele é uma pessoa atuante e como ele vai fazendo essa cidade crescer e se desenvolver. Só que o que acontece? Ele começa a ter sonhos com os pais, né? Nesse período, os sonhos eles começam pequenos e de repente esses sonhos começam a ficar com mais ricos em detalhes e de repente os pais estão tentando se comunicar com ele, dando até conselho. Ele, como um católico muito religioso, vai até o padre para tentar entender o que tinha acontecido. Só que o padre diz, olha, não vá por esse caminho, com mortos a gente não mexe. Só que ele ficou muito insatisfeito, porque os sonos estavam acontecendo com muita frequência. E o padre não conseguiu lhe dar as respostas que ele procurava. Então, ele vai atrás de 2 amigos, que é Quintiliano José Alves e Calixto Prado, que eram espíritas e praticavam reuniões espíritas. Ele ficou sabendo e foi atrás desses amigos. Só que esses amigos disseram para ele que já tinha muito tempo que eles não faziam reuniões, né? Porque estava acontecendo umas coisas estranhas e eles tinham deixado. Ele consegue convencer esses amigos a voltar a fazer as reuniões espíritas, né? E numa dessas reuniões ele percebe que as pessoas perguntavam aos espíritos perguntas muito bobas.
Tipo um senhor que chegou, que ele tinha perdido a sua porca, queria localizar o seu animal, então pergunta para o espírito onde estava a porca. E aí o espírito fala, olha, está em tal lugar. Ele, como ainda estava conhecendo, pegou seu cavalo antes do dono para ver se o animal estava lá. E o animal estava no lugar que o espírito falou. E aí ele ficou encucado com aquilo. Mas acontecia desses espíritos pedirem muito por missas. Eles pediam muita missa. E eles começaram a ter dificuldade financeira para fazer tanta missa. E aí ele falou, tem alguma coisa errada. Tem algo aqui que não está correto. E aí ele comenta com João Rosa Pereira e Silva o caso desses espíritos pedindo essas missas. E aí esse amigo dá para ele um exemplar do O Reformador, onde ele fica sabendo sobre a codificação kardeciana. Pelo correio, ele faz o pedido, em um mês ele lê toda a coleção de Kardec. E aí está completa a conversão dele do espiritismo. Então ele percebe que aquelas reuniões eram frívolas porque faltava estudo, faltava preparo. E havia necessidade de se instalar um centro espírita para eles poderem se envolver e estudar mais sobre a doutrina. Então ele cede uma sala de sua casa e está então criado o Centro Espírita Amantes da Pobreza, isso em 15/7/1905. E aí essas reuniões elas passam a ganhar, grande força. Mostra aqui uma sessão de tipologia, né? Ele gostava muito de fazer experiências com fotografia para ver, se conseguia registrar algum espírito, mas ele não teve muito êxito com relação a isso. O que aconteceu? Com essas sessões, com essa instalação da casa espírita, o padre do local, ele fica muito preocupado, né? E aí começam os desafios e os percalços que ele vai ter que enfrentar. E um grande percalço foi o padre João Batista Avanés, que era da paróquia de Matão. Esse padre começou a boicotar a farmácia dele. Ele proibia os católicos de comprar medicação na farmácia dele, para enfraquecer ele financeiramente e obrigar dessa forma a fechar o centro espírita e o movimento não se desenvolver. Fora isso, ele falava horrores, né? Caibachuto, ele tinha uma característica. Ele defendia fervorosamente a doutrina. Ele era totalmente intolerante com as inverdades. Então, quando ele soube que o padre estava defamando, boicotando a doutrina e boicotando a farmácia dele, ele foi para a praça pública para falar para as pessoas, porque naquele tempo tudo acontecia na praça pública, né? Tudo era na praça pública. Então ele foi para a praça para debater sobre todos os pontos que o padre tinha falado, né? O padre achou aquilo um desaforo, mandou o delegado ir lá e proibir dele de falar em praça pública. E o delegado assim fez, porque os padres tinham mesmo na República, eles ainda tinham um certo poder, muito poder. E o delegado assim foi, né? Só que ele era destemido e era um homem conhecedor e ele não acatou o delegado e lembrou ao delegado que o Estado era laico e que se o delegado impedisse ele de falar sobre a doutrina, o delegado estaria ferindo a Constituição nova e o delegado nada pôde fazer. O padre ficou ainda mais raivoso com isso. Então organizou uma passeata para ir até o centro espírita e tocar fogo na casa. Aí o delegado falou: seu Caibá, nessa noite não faça reunião, é melhor. Eu vou fazer. Eu vou fazer no mesmo horário, normalmente.
A única coisa que ele pediu é que as mulheres e as crianças não estivessem presentes. Ele e os homens abriram o centro no horário marcado e começou os trabalhos da noite. E foi aquele movimento, aquele barulho do padre com os católicos, armados por debaixo da batina, para atacar o centro espírita. Nesse percurso, eles passam na casa de um advogado que era muito temido na cidade. E a mulher desse advogado tinha acabado de ter criança e foi um parto muito difícil. E esse advogado foi para a rua e falou para o padre: se acontecer alguma coisa com a minha mulher ou com o meu filho, o responsável vai ser você e todas as pessoas que com você estiverem. As pessoas tinham medo desse advogado, então elas começaram a sair, porque junto a esse advogado começou a juntar outras pessoas que também eram sensatas e que não estavam concordando com aquela postura do padre. E aí pronto, acabou aquele movimento. E os espíritos depois disseram para Caibá: a gente não vai lhe deixar sozinho nunca. Então ali foi providencial aquele ocorrido. Ele tinha mandado as cartas para várias autoridades contando o que tinha acontecido, porque ele estava no direito dele, está na Constituição. E o padre é transferido para Araraquara. Olha só, antes de ir embora, o padre procura por ele e fala: você é um bom homem. E aí se abraçam, se despedem. Esse era Caibá Schutel. Essa força que vem da sua dignidade, da sua postura correta. E aí a gente já vai tendo noção deste homem que hoje aqui nós estamos falando. Né? Só que todo esse movimento, porque outros padres chegaram e outros padres também estavam tentando boicotar a doutrina. Eles perceberam que eles precisavam fazer alguma coisa para defender. E a melhor forma de defender a doutrina era informando como era a doutrina, era esclarecendo as pessoas, porque muito se falava, né, para se tentar denegrir a imagem do espiritismo, associando a culto ao diabo. A gente sabe, até poucos dias, até hoje. Então a forma que nós temos de defender é divulgando, esclarecendo. Então eles perceberam que havia necessidade de formar um jornal. E foi aí que entra um grande amigo dele, Francisco Veloso. Porque esse Francisco Veloso, ele tinha uma tipografia que imprimia um jornal da cidade. Ele falou: olhe, você imprime seus jornais aqui até você comprar as suas máquinas. E aí foi quando surgiu o Clarim. O Clarim está em circulação até os dias atuais, né? Então, em 15 de 18 de 1905, sai a primeira publicação do Clarim. Em 1907, eles conseguem comprar as máquinas e eles mesmos fazerem a impressão desse jornal. Só que era um trabalho muito árduo. Era algo que precisava de muita determinação, porque não era fáceis as condições de trabalho. A máquina era no pedal. Eles faziam 10.000 exemplares por semana. Quando eles estavam com muita dificuldade financeira, porque o Clarim teve muita dificuldade no início, muitas vezes ele ficou temeroso de ter que fechar o jornal. Então, quando ele estava com uma situação muito difícil, aí os exemplares eles eram de 15 em 15 dias, às vezes chegou a ser até uma vez por mês. Mas sempre que possível era semanal. Então era no pedal, imagine fazer 15.000 exemplares. No tempo do inverno, que era muito frio, o chão era batido, eles tinham que colocar fogo debaixo das máquinas para amolecer a tinta, para a tinta poder sair no papel. Então, e muitas vezes eles varavam a madrugada, sendo que ele tinha a farmácia e tinha outros afazeres. Então, era um trabalho muito difícil e muito árduo. Era pura determinação. E ali tem em cima, ó, o Clarim, né, com os exemplares escritos. Ai, passei. Deixa eu voltar. Eu
estou indo para... Peraí. Aqui. Aqui as crianças, né, que ele faz aqui, ó, isso aqui tudo são os exemplares. E o que é que eles fazem? Eles começam a distribuir os exemplares nas estações de trem, porque tinham muitos viajantes, e os viajantes levavam aquele jornal para outras cidades. O que ele queria era divulgar, primeiro em Matão, depois nas outras cidades. Ele pensava para frente. O que é que ele fazia? Ele entrava nesses trens com os exemplares e nas cadeiras vazias ele ia colocando um jornal. Quem sentasse pegava para ler. A outra forma também que ele fazia, na época do Dia dos Finados, as tiragens eram 10 mil exemplares, né, por semana. No Dia dos Finados era 40 mil. Porque ele queria levar consolo para aqueles que choravam pelos entes que se partiram, né, que partiram, né? Então assim ele foi divulgando a doutrina. Ele foi um grande divulgador e ele tinha o desejo de ampliar essa divulgação, porque o jornal era só início para ele, né? Então ele tinha a vontade de fazer um trabalho mais apurado, mais profundo, com uma linguagem mais trabalhada, levando para o lado científico da doutrina. Lembra-se, vocês lembram do tríplice aspecto da doutrina? Religião, ciência e filosofia. Ele queria explorar esse lado da ciência da doutrina. E tinham muitos artigos científicos, tinha muitos trabalhos, muitas pesquisas acontecendo fora do país, né? Então ele queria trazer essas pesquisas para aqui, para o Brasil. E aí ele contou com um grande amigo, que é Luiz Carlos de Oliveira Borges, que conhecia o trabalho do Clarim e ajudava financeiramente a manter o jornal. E quando ele fica sabendo dessa vontade de Cair Bachuto, ele fala: vamos fazer essa revista. Eu vou lhe ajudar a comprar as tintas e todo o maquinário. Porque para fazer a revista era caro, ele não tinha condições. Mas o Luiz Carlos de Oliveira, ele tinha recursos. E aí ele bancou e aí fez a Revista Internacional do Espiritismo, que está circulando até os dias de hoje. Olha só, o jornal e a revista, feitos nessa época, circulam até os dias atuais, para nos mostrar a luta e a determinação desses homens, né? O Adson Campelo, ele fazia as traduções desses artigos, e aí ele colocava, né? Então, era todas aquelas pesquisas com relação aos fenômenos mediúnicos, né? Então, era uma revista para alcançar um público mais culto, porque ele queria aprofundar os estudos. Aqui são alguns livros também que ele publicou. Esses livros, alguns deles são de origem das polêmicas que ele criava com os católicos e os protestantes. Ele recebeu muita crítica por causa dessas polêmicas, mas pense no período que ele viveu, sendo atacado e agredido a doutrina. E ele era um defensor, assim, sabe, fervoroso. Então, mesmo com as críticas, ele era muito fiel à doutrina e ele era intolerante mesmo àqueles que não falavam a verdade. Então, ele chegava junto na tentativa de esclarecer, né? De mostrar, não é assim, né? Outros livros foram resultado de muitos estudos, mas o interessante desses livros dele é que não teve uma preocupação de uma linguagem rebuscada, porque ele queria se fazer entendido. Então, uma linguagem muito simples, é como se fossem pensamentos dele. O que ele queria era se fazer ser entendido, para que as pessoas entendessem, compreendessem a doutrina. Ele era um grande visionário. Ele não estava satisfeito com o jornal e com a revista, ele queria mais, né? Ele é muito conhecido no exterior por causa da Revista Internacional, até muito mais do que aqui no Brasil. Quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu fiquei admirada com relação a isso, porque ele é daqui. Imagine um homem no interior de São Paulo, num lugarejo que nem município não era, consista ia para o exterior.
E muitos cientistas faziam contato com ele é respeitado lá fora. E muitos nós aqui nem sabemos direito quem é Caiba Schutel, né? Isso nos mostra que a gente precisa estudar melhor a doutrina, a história da nossa doutrina, para poder valorizar esses homens que lutaram. E se hoje nós estamos na situação que nós estamos, mais tranquilos para poder estudar a doutrina e colocar em prática, foi por causa da luta desses homens lá no início. Então ele queria mais. Então ele conseguiu colocar as crônicas dele em dois jornais, né, que não eram jornais da cidade, não era nem o jornal espírita, né, que é o Correio Paulistano. E essas crônicas ele consegue ir de 1936 até 1937. Mas em 1937 precisa ser suspenso porque o clero veta. Em São Paulo, ele não conseguiu e ninguém conseguia colocar nenhuma nota no jornal com relação ao espiritismo. O clero vetou totalmente. Já no Rio de Janeiro eles conseguiram. Então os jornais do Rio de Janeiro, o Gazeta de Notícias e outros, eles permaneceram com a seção espírita, né? E aí veio as conferências radiofônicas. O rádio também era novidade e ele já estava visionando o rádio como um grande canal de divulgação, né? Ele não foi o primeiro, mas ele foi um dos pioneiros. E o primeiro ele incentivou, né? E ele conseguiu, na Rádio Cultura de Araraquara, no programa PRD4, fazer os seus programas, né? E dessas conferências que ele fez um livro com relação a isso. Então ele era um cara que pensava no futuro, né? E aí vem a melhor parte. É até que horas, Neto? 8h20. Aqui vem a melhor parte. Eu dividi o Caiba Schutel, o divulgador, defensor da doutrina, do homem caridoso, para ficar mais fácil da gente entender essas duas características. Mas elas se misturam, né? Os acontecimentos eles se misturam e se influenciam um ao outro, né? Não existe a separação do divulgador e do homem caridoso, era um homem só. Mas para facilitar, para a gente poder entender a importância desse homem, eu dividi, né? Então a gente vai falar agora desse lado caridoso de Caiba. Ele era chamado médico dos pobres, pai da pobreza. Por quê? Aqui está a farmácia dele e aqui no meio, ó de terno branco de brim, tá vendo? Todo arrumadinho, seguindo os conselhos da mãe. Era ele. Então, todas as pessoas que chegavam na farmácia, necessitadas, e não tinha dinheiro para pagar, ele atendia, receitava, dava o medicamento e muitas vezes ainda dava dinheiro, ou comida ou roupa. Não era uma vez ou outra, era sempre. Se não tinha dinheiro, não saía sem remédio. Mesmo passando por dificuldades, ele dava o dinheiro, dava o remédio, dava a alimentação. Nos fins de semana, durante a semana ele trabalhava na farmácia. Nos fins de semana, sabe o que ele fazia? Ele pegava a charrete dele, enchia de remédio e ia para as fazendas para distribuir para as pessoas que estavam doentes na zona rural. E muitas vezes ele transportava esses doentes que estavam lá na zona rural para virem ser tratados na cidade, né? E ele fazia também muitos passes. A gente vai ver, ele era um incrível magnetizador, né? Então ele fazia isso. Ele socorria os pobres da cidade dando-lhes comida e abrigo. Então quem batesse na casa dele, precisando de alguma coisa, ele dava comida e muitas vezes ele dava abrigo, né? Pense no quanto é de doação isso. Então na casa dele, nos fundos, ele fez umas acomodações de madeira. Então as pessoas que estavam vagando na rua sem ter para onde ir, ele alojava na sua casa. Tinha um mesão que ele tinha feito, que geralmente tinha 9 pessoas almoçando e às vezes tinha até umas 15. Quem tivesse com fome podia bater na casa dele que ia ter comida.
E a esposa atendia e cuidava com o mesmo carinho. A única coisa que ele tinha a exigência, digamos assim, era o horário. Tinha que respeitar o horário da refeição. Tinha que chegar no horário certo. E muitas pessoas ficavam ali. Ele abrigava ali, moraram ali algumas famílias que não tinham para onde ir, no fundo da casa dele. Pessoas que estavam doentes. E aí esse número foi crescendo. E aí ele percebeu que havia necessidade de criar um hospital. Ele era incansável. E ele sempre estava procurando crescer. Ele nunca se acomodava, né? Então ele criou em 1912 o Hospital de Caridade. Ele alugou uma casa mais ampla para poder acomodar esses doentes. E ele tinha um carinho muito especial pelos leprosos, né? A Associação São Vicente de Paulo é uma associação católica. Cuidava dos leprosos, dos idosos, dos doentes, mas principalmente dos leprosos. Ninguém queria trabalhar lá. Caiba Schutel trabalhava lá. Não importava se era católico, para ele o que importava era fazer a caridade. E ele chegou a ser o presidente dessa instituição, né? Então, para ele, o importante era levar o amor, o cuidado para com o outro. Era mais importante. Ele levava o consolo à luz do Espiritismo aos necessitados. Então, muitas vezes você encontrava ele assim, ó, aqui no cemitério, né? Então, aqui ele levava o exemplar do jornal, ele acolhia aqueles que estavam chorando pelos seus entes que tinham partido, né? A mediunidade de cura. Então, tem a história de José da Cunha, de 8 anos, ele estava com pneumonia dupla. E aí o médico virou para a mãe e disse, olhe, ele não vai sobreviver, ele não vai nem amanhecer o dia. Não tem mais o que fazer. E foi embora. A mãe mande chamar Caiba Schutel. Ele chegou, aplicou os passes, porque ele era um incrível magnetizador. E quando foi de manhã que o médico chegou, a criança que para o médico estaria morta, estava sem febre e se recuperando. Aí o médico virava e falou assim, Caiba Schutel passou por aqui, não foi? Então, muitos casos, não dá para trazer todas as histórias. O médico já sabia. E ele falava assim, aqui a medicina não tem mais o que fazer. Chama Caiba Schutel. Então, muitas vezes ele conseguia, através do magnetismo, restabelecer a saúde daqueles enfermos que estavam desenganados pela medicina. A cura dos obsidiados. Ele também curava muitos obsidiados. E tem o caso de Dona Quitéria. Dona Quitéria, ela sofria de uma obsessão muito grave. E ela começou a fazer parte do centro espírita para estar em tratamento. Mas o marido deixou de levar. E aí ela sumiu. E ele procurou por essa esposa por dias. Aí um caçador chegou na cidade e falou assim, olha, tem uma senhora que está inerte na estrada. Ela não se move, ela vai morrer. E Caiba Schutel foi lá e ela realmente estava numa situação deplorável. A obsessão era tão forte que impediu ela de fazer qualquer movimento. Ela ficou prostrada na estrada e ela iria morrer realmente. Ele levou para casa, cuidou, tratou. E depois que ela estava bem curada, devolveu para a família, devolveu para o marido. E são vários os casos. E aí ele começa a visitar a cadeia. Aqui, ó, são presos. Está vendo que tem os números? Olha ele aqui. Esse é Caiba Schutel. Ele começou a frequentar a cadeia para dar palestras e dar também os passes. E aí o diretor da cadeia começou a observar que os presos, quando recebiam os passes, ficavam calmos. Então, quando chegava algum preso que estava muito agitado, que estava assim, difícil de conter, ele mandava chamar Caiba Schutel. Manda chamar Caiba Schutel, tem um aqui que está precisando dos passes dele. Aí ele chegava lá e acalmava. Olha que homem incrível. Não tinha tempo ruim para ele. Sempre disposto, qualquer lugar que ele fosse chamado, ele ia. A hora que fosse. Né?
E aqui, não, essa aqui foi a associação, aquela que eu já falei e repeti aqui, né? Ele tinha um cuidado especial com os animais, é tanto que tem muitas mensagens dele para se cuidar dos animais, como grande companheiro de jornada. E ele tinha, aqui é o gatinho ioiô é importante. Eles fizeram uma reportagem, agora eu não me lembro se foi no Clarim ou se foi na revista internacional, sobre o ioiô, né? E aqui é seu cavalo, o cabrito, né? Ele era apaixonado pelos animais. E tem muitas mensagens dele, pedindo para que cuide dos animais, zelem pelos animais, não maltratem. Não tem aqui, eu não achei, mas ele tinha um cachorro que era o Rolf. E ele passeava muito com o Rolf adorava passear de carro. Né? Porque depois ele trocou a charrete por um carro, né? E ele continuou dando as caronas, a ajuda do mesmo jeito. E esse cachorro adorava passear de carro. Quando Caibá faleceu, ele desencarnou. Logo depois o cachorro morreu. Dizem que ele morreu de tristeza, de saudade do dono, né? E aqui, né, representando o passe, porque ele era um grande passista. No desencarne, né, que aconteceu no dia 30 de janeiro de 1938. Então, logo no início do ano de 38, ele já começou a adoecer. Né? Ele já começou a adoecer, a ter problema de coração. E aí, um determinado dia, ele ficou muito mal. E os amigos fizeram de tudo, mandaram chamar o médico e o médico aplicou uma injeção e aí ele se restabeleceu. Aí ele falou assim, olha, eu voltei, eu já estava lá, na linha já. Ele falou assim, eu voltei por vocês. Vocês se empenharam tanto para eu voltar, eu tinha que voltar. Mas eu só voltei para dizer que a partida é inevitável, ela vai acontecer. Então, é questão de dias. Ele é muito tranquilo com relação a essa questão, porque era um homem conhecedor realmente da doutrina. E realmente logo depois, no dia 30 de janeiro, ele desencarnou. E no dia estava acontecendo o velório, então através do amigo dele, que era médium, era o grande médium do Centro Urbano de Assis Xavier, ele se comunicou, né? E aí ele se comunicou, se despediu dos amigos, né? Ele falando que foi um grande merecimento, que ele não se achava merecedor de ter vindo se despedir dos amigos, mas tinham concedido a ele vir se despedir dos amigos, então ele estava muito feliz e muito grato de poder se despedir. Aí virou para os amigos e falou assim, olha, eu estava ouvindo a conversa de vocês lá no meu velório. Vocês estavam preocupados, como é que vocês vão fazer meu túmulo? Olha, eu sei que vocês podem até ficar chateados, mas o meu túmulo eu quero o mais simples possível. E eu quero que na lápide vocês coloquem assim, a seguinte frase: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. E aqui é o túmulo dele, como ele queria, simples, como não tinha como ser diferente pela pessoa que ele era, e a lápide do jeito que ele tinha pedido: vivo, vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Foi uma grande comoção. Aqui é o caixão todo de branco, muitas pessoas vieram, né? Ele era uma pessoa muito querida, porque ele tinha um carisma muito grande. E aí as pessoas vieram, muitas pessoas vieram, então foi uma grande comoção. Depois de desencarnado, ele aparece em várias obras de Chico Xavier. Aqui são livros. Nesses livros existem várias mensagens, em cada um desses livros existem várias mensagens de Caibá Schutel. Ele também aparece nas obras de Euríclides Formiga, né? E também na de Divaldo Franco. E ele continua trabalhando, porque não poderia ser diferente. Então, aqui é uma colônia espiritual chamada Colônia Alvorada Nova. Esta cidade, ela possui atualmente mais de 250 mil habitantes e está localizada acima da cidade de Santos. A colônia possui forma circular.
O campo vibratório manifesta a imagem de uma imensa estrela de 8 pontas. A atual coordenação desta colônia está a cargo de Caibar Schutel. Ele que coordena essa colônia espiritual. O que é que essa colônia faz? Né? Vamos ver se não é o perfil dele. É uma colônia espiritual devotada ao estudo da doutrina espírita, porque Caibar Schutel foi um grande estudioso. Né? Ele foi fiel à doutrina justamente porque ele conhecia a doutrina. Né? Aí mostra para a gente seu grande exemplo de como é importante estudar a doutrina. Precisa estudar, precisa entender. Segundo a ótica do Evangelho de Jesus, ele foi um grande exemplo daquele que se esforçou para seguir os ensinamentos de Jesus, levando o bem para todos, amando seus próximos, sem distinção. Você vê que ele ia para todos os lugares, para a cadeia, para o local dos leprosos, né? Para qualquer lugar, né? Ele ia, né? Então era um verdadeiro exemplo de como seguir os ensinamentos de Jesus, né? Possuindo para tanto centros de estudo e de cultura. O estudo da mediunidade aí merece destaque, por proporcionar a preparação de médiuns para futuros trabalhos na crosta, acompanhamento e o auxílio à encarnação e a formação de trabalhadores que atuarão no campo da desobsessão. Então, nós, trabalhadores da Casa Espírita, possa ser que a gente passou por lá para receber um treinamento, né? Os médios ostensivos, eu não tenho mediunidade ostensiva, mas os médios ostensivos provavelmente passaram por lá, né, para fazer um treinamento. Então, essa é o objetivo dessa colônia espiritual, que ele é o coordenador. Então, a gente vê um homem que trabalhou e que trabalha até hoje, incansavelmente. É um grande exemplo para todos nós. Eu fiquei muito feliz com esse estudo. Eu conheci algumas coisas dele, mas muito pouco. Eu falei aqui muito pouco, existem muitas histórias para contar, existem algumas biografias interessantes, né? Tem a biografia Caibar Schutel, o Bandeirante do Espiritismo, é uma biografia que eu me baseei muito nela para fazer o trabalho, né? Um livro. E tem uma outra também que é Caibar Schutel, o Imortal. Essa é mais nova, mais recente, que eu também peguei algumas coisas dessa biografia. Tem muitas coisas interessantes, muitas histórias bonitas. Muita paz para todos.